Olá, como vai você, família? Chegando o ano novo, nos despedindo de tudo que vivemos no ano que se passou com muitas alegrias, também com muitos desafios e para nós aqui motivo de gratidão. Até aqui nos tem ajudado o Senhor. Que a bênção de Deus que esteve conosco, que nos acompanhou diante de uma jornada de 365 dias, para cada dia uma nova oportunidade. Quem aproveitou, aproveitou. O tempo não volta mais. Resta para nós agora planejarmos e nos colocarmos à disposição da vida, para que nos aproveitemos destas lindas oportunidades que se renovam todos os dias. Cada dia, uma nova chance de vivermos melhor, de fazermos diferentes, de não repetirmos os erros, de investirmos nos acertos, de verdadeiramente sermos conscientes de que somos nós os responsáveis pela própria vida. Digo isso porque muitas vezes nós responsabilizamos os outros. Você sabe disso, não é? Muitas vezes nós deixamos na mão dos outros ou nas mãos alheias a condição de sermos felizes ou de sermos infelizes ou de sermos impedidos a realizar, a construir, a fazer e acontecer. Mas não custa nada lembrar a você, esta responsabilidade é nossa. E é muito provável que você tenha ouvido também muitas vezes, muitos convites lançados ao seu coração, como este que eu faço agora, da consciência de como você é responsável por suas próprias atitudes, por sua própria vida. E eu quero pensar com você hoje algo diferente. Quando nós falamos em sonhos, nós falamos em prosperidade, nós falamos em bens, nós falamos em ter e acontecer do ponto de vista de produzirmos para nós. Mas hoje eu quero compartilhar com você algumas histórias que eu considero muito interessantes, bonitas e desafiadoras. Especialmente para você que anda se lamentando a respeito de justamente não ter realizado os seus sonhos neste ano que se passou. E eu quero motivar você a trabalhar pelos seus sonhos, mas acreditar que há um sonho que muitas vezes deixamos de canto para dar lugar, especialmente, em primeiro lugar, a sonhos pessoais, para adquirirmos coisas, realizarmos coisas por nós, para nós. Mas e se nós descobrirmos que há uma grande alegria que vai repercutir da mesma maneira no coração da gente, mas se considerarmos a alegria dos outros, especialmente no fato de conhecer a Jesus? E se você considerar que para o ano que vem cabe a você a grande oportunidade de levar a outras pessoas a possibilidade de conhecer a riqueza da experiência de cada um de nós, Jesus. Que tal você pensar na possibilidade de não somente trabalhar para si mesmo, de não somente construir patrimônio, de não somente realizar sonhos de casa, viagem, coisas que podem estar na ordem do dia para você, mas não desconsidere a beleza de pensar nos outros, de amar os outros e especialmente contar a outros do amor de Deus que alcançou você. Se o amor de Deus te conheceu, planeje para que neste ano você considere levar a outras pessoas isso que tem feito o seu coração bater todos os dias, de esperança, de amor, de vontade enorme de que tantas outras pessoas conheçam a Jesus. Para que seu ano novo tenha sentido, um sentido diferente, que seja colorido, que seja especial. Quando você ver no sorriso de alguém, não somente o fato de ter alcançado um bem que se desfaz aqui, mas, sobretudo, ter descoberto a riqueza maior da vida, Jesus. Quero convidar você a conhecer uma história de uma mulher muito simples, que de vender bolo, ela alcança recursos para simplesmente, com o coração aberto, levar outros a conhecer a palavra de Deus. Veja que história bonita. Quem sabe te inspira. Foi isso que me inspirou a contar essa história também com você. Eu trabalhava em uma firma, né? E ela faliu. E eu tinha que me virar, né? Porque eu tinha 2 filhos. E eu comecei a vender bolo porta a porta. De manhãzinha eu acordo, vou fazer as coisas, né? Quando eu termino, eu vou lá na fábrica de bolo, compro o bolo
E esse bolo, coloco dentro do carro, bolo, biscoito, granola, e coloco tudo dentro do carro e saio lá para minha rota para vender. Porta a porta, pessoa com pessoas, eu bato nas portas que não estão abertas, às vezes eu grito ao bolo. Ah, bolo! E as pessoas já me conhecem, aí as pessoas alguns já estão me esperando. Eu gosto muito de vender bolo, mas eu gosto de fazer muitas amizades, eu sempre fui assim. E até recriminada por isso já fui, porque ele diz, olha, em vendas ninguém faz amizade. Porque quando você faz essa amizade, o pessoal deixa de lhe pagar. Mas eu não me importo que as pessoas deixem de pagar. Eu gosto mesmo de fazer amizade com as pessoas, eu gosto. Eu comecei a vender bolo e eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa na obra de Deus. Porque se nós não fizermos alguma coisa, nós vamos parar no tempo, né? Aí eu comecei a pensar de levar meus livros, eu levo um livro, uma revista, conversando com as pessoas, convidando para o pequeno grupo, porque agora eu tenho um pequeno grupo na minha casa, por necessidade nossa e também das pessoas. Aqui no pequeno grupo a gente canta, a gente ora, a gente se confraterniza, a gente lancha junto, a gente conversa, come bolo. Eu vendo bolo e convido as pessoas e faço os dois trabalhos. E eu saio satisfeita e as pessoas ficam satisfeitas também com isso. Eu acredito muito no amor de Deus. E um dos talentos que o meu Deus me deu, um deles foi esse. Eu sei disso, que Deus me colocou aqui na terra, Ele disse ide, e eu sei que Deus me colocou aqui na terra por um propósito. E é ajudar as pessoas a conhecer o Evangelho. Eu conheci a irmã Lúcia através de venda de bolo. Ela me vendendo bolo. A irmã Lúcia já começou a chegar comigo, né? Já conversando, que ela é muito desenvolta, né? Assim, ela interage muito, muito elétrica. E a gente começou a fazer uma grande amizade. Eu fui lá e fui fazendo amizade com ela, conheci ela com o buchinho foi crescendo. Quando ela chegava para vender os bolos a mim, né, oferecer os bolos, ela sempre falava do amor de Deus. E quando eu ganhei neném, aí foi quando ela chegou novamente comigo, me convidou. Foi quando partiu o convite dela para mim visitar a igreja. Ia ter um almoço e eu convidei ela. Eu disse, vamos para a minha igreja. Vamos para a igreja. Sábado. Vai ser muito bom. Ela disse, eu vou. Eu digo, tu vai mesmo? Vou. Ela disse, eu vou e ainda quero que você fale com eles para mim apresentar meus duas filhas. Eu digo, beleza, então tá fechado. E aí foi isso. E depois que eu fui à igreja, que teve a apresentação da minha filha, aí partiu dela o convite para me visitar o pequeno grupo dela que acontecia sempre na casa dela. E ela começou a frequentar o pequeno grupo, eu levava, trazia os meninos, muita gente. E no pequeno grupo, você interage com as pessoas. A gente consegue entender um pouco mais o que é o amor e comunhão com os irmãos. Que tem muita gente que não entende, né? Então, ela tem sempre vindo e agora ela aprendeu no pequeno grupo que tinha que trazer pessoas. Agora ela já não vinha mais só, além de sua família, ainda trazia 3, 4, às vezes o carro estava tão cheio que tinha que ir um sentado no outro. Depois de estudos bíblicos, de frequentar o pequeno grupo, ela tem tomado a decisão de batizar. E batizou ela, seus 2 filhos se batizaram primeiro e posteriormente, em outra data maravilhosa, ela se batizou também. Tudo se relacionou e encaixou e fez com que eu entendesse que seria o melhor caminho para mim, porque eu sempre quis dar uma boa educação aos meus filhos e entendi que esse era o melhor caminho. Onde você estiver, dependendo do seu trabalho, o que você fizer, qualquer coisa que você fizer, até em casa mesmo dá para você evangelizar e falar da palavra de Deus. Não tem empecilho. A palavra de Deus, ela é cabível em qualquer lugar e qualquer momento. Consigo ver o amor de Cristo na irmã Lúcia. Consigo. Ela demonstra o amor de Deus na prática, enquanto muitos só falam e ela não, ela age. Minha maior esperança é se encontrar com o meu Jesus. Eu tenho uma necessidade muito maior de pregar o Evangelho.
para que ele volte mais rápido, para que menos gente sofra. Vendo tudo isso me motiva sim a levar o evangelho. Toda mulher, ela pode fazer muito na obra de Deus. Você pode fazer muito. Você tem um potencial e além do seu potencial dado por Deus, Deus ainda vai acrescentar mais. Você pode tudo que você quiser fazer na obra de Deus. É o prazer de compartilhar com outras pessoas que Deus é bom. O que foi que você não realizou neste ano que passou? O que você planejou e não aconteceu? Causou alguma tristeza, alguma frustração? Não desanime, não desista dos seus sonhos. Mas, volto a dizer, se você pensar, considerar e colocar na sua lista de prioridades para o ano que começa agora, compartilhar a sua fé, acredite. Se eu fosse sua médica, uma doutora que pudesse receitar para você algo que fosse como remédio para uma tristeza que tem batido a porta do seu coração, eu diria, faz o bem, faz o bem. Você vai descobrir em fazer o bem a outros, em compartilhar com outros a alegria de conhecer a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo e com isso somar outras alegrias, compartilhar o que você tem, compartilhar os seus bens, pensar no outro, não somente em si. Eu diria para você que seria o remédio para a cura diante das suas frustrações. Eu diria para você que seria o remédio que eu indicaria para que você ficasse bem, para que você se curasse da tristeza que muitas vezes é cercada pelo egoísmo. Eu penso isso mesmo, sabia? Eu penso que muitas vezes nós estamos adoecidos pelo nosso egoísmo. Nós ficamos muito ocupados em realizar nossos sonhos sem nos dar conta de que há outras pessoas que carecem tanto conhecer, saber o que nós sabemos. É tão necessário que nós tenhamos em vista ser cada vez mais solidários, amigos, amados dos outros e sermos amados por justamente compartilharmos o amor. Amor que se compartilha com os bens. Vê estes dias todos quantos de nós ocupados em comprar, ter, fazer e ser alguma coisa nestes dias, em termos de ser feliz, baseado em coisas. Não falo das reuniões de família, não falo dessas coisas gratuitas, não falo daquilo que vem com um sorriso leve, sereno, que não custou nada numa prateleira de supermercado ou numa loja, num shopping qualquer. Não falo dessas coisas gratuitas, eu falo de gente que anda muito triste porque não conseguiu ter recursos para realizar sonhos que o mundo nos vendeu. É isso que acontece. Tem sonhos que não são seus. Foram sonhos sonhados por outros e você está aí triste, infeliz, porque simplesmente não conseguiu realizar aquilo que outros sonharam para você. Mas a alegria que não tem preço, a alegria que não tem como se medir, é a alegria de dar a outros a oportunidade de conhecer e ter e receber na alma aquilo que não existe em nenhum lugar para vender. Amor que não se compra, amor que não se vende, amor que apenas se sente, amor baseado na fé, na crença verdadeira de que somos amados por Deus e Deus deu o melhor do céu sem cobrar nada em troca, simplesmente se ofereceu. Pensa na possibilidade de você fazer por outros. Pensa na possibilidade de você planejar e colocar de fato na sua agenda, volto a dizer, como prioridade, estender ao outro a oportunidade de ter e ser e fazer o que você alcançou nas mãos de Jesus. Nós vamos conhecer agora uma outra história que justamente me inspirou demais e que me fez ter no coração o desejo de vir aqui compartilhar com você. Mais uma mulher simples, uma mulher corajosa, uma mulher determinada a fazer algo extraordinário, que muitas vezes eu e você, cercados na nossa bolha, ocupados com as nossas coisas,
tão pequenas e triviais, mas consideradas por nós tão importantes. Mas se olharmos e formos honestos, muitas delas são banais. Levar amor a outras pessoas, não. Isso não é banal. Isso tem um valor tremendo, de um custo absoluto. O sangue de Jesus na cruz. Amor que se apresenta na experiência de gente que não tem dinheiro, que hoje talvez não esteja fazendo uma ceia, que não esteja reunindo sua família para trocar presentes que estão debaixo de uma árvore de Natal ainda montada. Mas eu quero que você se inspire a pensar no que você pode fazer mais e melhor no ano que começa por alguém. Meu nome é Cecília Melo, eu sou adventista há 32 anos. A minha jornada de trabalho no campo, ela começa muito cedo. Eu planto açaí, então o meu trabalho é direcionado justamente para esse plantio. Então o meu marido, ele trabalha com a roçadeira, né? Ele vai roçando os pés do açaí para tirar todo o mato, para não competir com os adubos que são recebidos pela planta. E eu vou fazendo o trabalho de desfilhar esses açaí, porque eles não podem ficar 10, 15 árvores num pé. Mas eles brotam muito, então esse trabalho de cortar a brotação sou eu que faço. E nós geralmente ficamos até 10h30, 11 horas. Aí quando o sol nesse período começa a ficar bem forte, então é a hora da gente parar e vir para casa. Quando eu volto, é tipo 10h30, 11 horas, aí eu preparo o almoço, né, que às vezes eu já deixo ele meio encaminhado, preparo o almoço e o meu marido almoça sempre muito cedo, porque ele tem o trabalho dele, né, ele é funcionário público na escola que fica na vila. Ele almoça, pega a moto, vem para o trabalho, eu geralmente almoço um pouco mais tarde. Eu tenho uma jornada de trabalho missionário de quase todas as tardes. E aí eu tenho uma dupla missionária, eu sou uma dupla missionária com a Eugênia. E nós duas, assim, nós saímos todas as tardes. Ela sai do sítio dela, vem para o meu, nós oramos, pegamos a sombrinha e descemos. Tem aluno que é 1 quilômetro, mas tem aluno que é 5 quilômetros. Então nós saímos de casa e fazemos esse trajeto de 5 quilômetros para chegar na casa da pessoa com quem nós estudamos. É por isso que a gente tem que sair um pouco cedo, porque nós vamos ter que voltar esses 5 quilômetros de novo. Nosso maior obstáculo são os animais selvagens que a gente vê, né? Cobra, a gente vê muita cobra no caminho. Eu estou trabalhando com ela nessa dupla missionária, nós nunca vimos uma onça, mas muita gente vê. A primeira coisa que nós pedimos para Deus quando oramos na saída é que Ele nunca nos permita ver isso, ver uma onça, porque ninguém sabe qual será a nossa atitude, né? O que nos motiva a fazer essa jornada, né, de trabalho missionário como uma dupla é o amor, né, o amor de Deus. E eu não estou falando daquele amor assim, Jesus morreu na cruz por mim. Não, eu estou falando desse amor do dia a dia, esse relacionamento com Deus do dia a dia. O amor de Deus no coração de uma pessoa impulsiona ela a ser uma missionária, a falar de Jesus em toda e qualquer situação. Então, quando eu vou levar o evangelho na casa de uma pessoa, eu sou muito curiosa e eu presto muita atenção nas coisas. E aí eu vou percebendo as necessidades que ela tem, não apenas espiritual, mas material, emocional, como mulher, né? Então, às vezes ela abre o coração, elas abrem o coração para dizer. Eu sempre trabalhei com essa questão da mulher no campo, né? O direito da mulher no campo, que ela não pode ter um horário de trabalho muito grande porque ela tem uma dupla jornada. Então, quando ela chega da roça, por exemplo, ela não senta no estufado para ver televisão. Ela vai fazer almoço, ela tem menino para botar para a escola. Então, ela tem uma dupla jornada. Mas eu sempre cuido da necessidade dela. Tem uma filha que está grávida, que não tem uma fraldinha porque o bebê já vai nascer. Aí eu corro, né? Eu corro em busca de fralda. E peço roupinha, peço isso, peço aquilo, e eu supro aquela necessidade, pelo menos momentânea, né? Tem muita questão de médico, pessoas que elas não têm muito conhecimento para se dirigir, para saber
exames que elas não conseguem ler. Então, eu também trabalho com essa parte. Então, eu sempre ajudei, sempre trabalhei em prol de ajudar. A missão da mulher na Terra é transformar vidas. Primeiro, ela tem que se deixar ser transformada, senão ela não consegue transformar ninguém. Então, ela tem que se deixar ser transformada por Deus. E aí sim, ela tem um potencial muito forte de transformar outras vidas. Aonde ela chega, onde ela toca, onde ela vai. E esse papel da mulher de transformar vidas é algo fascinante. Só quem vive isso na forma prática consegue entender o fantástico amor de Deus pelo ser humano. Eu acho bonito demais ver gente de atitude, gente que não se prende às circunstâncias como se ficassem limitadas por elas. O que tem limitado você? Quais são as dificuldades que você enfrenta e que, ao olhar para elas, você reconhece sua impotência e simplesmente reconhece e paralisa? Podemos reconhecer limitações, claro, somos humanos, nem tudo está ao nosso alcance. Justamente por isso é que somos humanos, de outra maneira seríamos deuses. Mas fala para mim, o que você tem planejado para o ano que começa agora fazer diferente? Quais são as questões que têm incomodado o seu coração e que você pensa resolvê-las em vez de chorar sobre elas? O que você considera ser possível fazer? Você pode. Se há dificuldades tamanhas, reconhecê-las não é simplesmente submeter-se a elas. É ter a coragem e a atitude como estas de mulheres simples, pessoas simples, que moram em lugares tão distantes, que têm um estilo de vida que a maior parte de nós nas grandes cidades muitas vezes nem sabe como lidar. Poderia dizer, vivo na pobreza, vivo na dificuldade, tenho poucos recursos, não cheguei a fazer uma faculdade, não tenho um nível superior como gostaria de ter, não consegui realizar coisas como muitos já conseguiram, mas isso não quer dizer que você ainda não possa chegar lá. Porém, até chegar lá, com as condições que você tem, faça melhor, faça diferente. Sabe o que a palavra de Deus nos diz? Tudo que vier à tua mão, faze-o conforme as tuas forças. No programa de hoje, eu quero motivar você a justamente pensar no que aconteceu até aqui, no ano que se passou. Você fez muita coisa, realizou muita coisa, parabéns. Mas tenho em mente as pessoas que estão cansadas, frustradas, que olham para as realizações dos outros e se sentem simplesmente limitadas, ou mais que isso, frustradas e mais que isto, derrotadas. Não faz assim. Faz o seu ano realmente ser novo para você. Porque se for apenas uma mudança de calendário, se for apenas uma mudança de dias marcados com um ano diferente, mas você continua fazendo as mesmas coisas, pensando da mesma maneira, sem investir em fazer diferente, sinto muito, vai ser diferente mesmo. Tudo que vier à tua mão, faze conforme as tuas forças. O que você faz? Você planta e colhe, planta melhor, planta as melhores sementes que você conseguir, rega da melhor maneira, mas faz disso tudo o seu ministério, o seu jeito de viver, de ser e fazer outros felizes. Não se acomoda porque não tem o que os outros não têm. É justamente quando nos falta que nós podemos fazer a diferença com aquilo que nos chega às mãos, fazer o que outros não fariam. Mas nós o fazemos porque temos um ingrediente básico para realizar: a fé. Para que nos serve a nossa fé? Para olharmos à volta e vermos as coisas como estão e simplesmente deixarmos que assim permaneçam? Ou nós faríamos a diferença porque justamente temos aquilo que dinheiro não compra, algo chamado fé? E você sabe, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, é impossível que você realize também.
Sem fé, é impossível que você recorra a Deus em oração, fazendo sua parte, seu sacrifício, para que nada que venha a você seja em vão, mas todas elas sejam oportunidades de você crescer, aprender, fazer diferente, olhar para os que estão à tua volta e pensar: o que eu posso fazer aqui para mudar? Como vai ser o seu ano? O ano que começa agora depende mais de você do que dos outros. Claro que depende mais de você. Se ficar esperando pelo que os outros vão te dar como oportunidade, muitas vezes, se você não tiver atitude, vai perdê-las. Se você pensar diferente, se você se inspirar com estas histórias, volto a dizer, pessoas simples que fazem a diferença onde elas estão, que viram inclusive histórias para ser contada, para ser compartilhada aos milhões de ouvidos que queiram ouvir que há novidade para quem quer de fato fazer a diferença e mudar. Volto a dizer, tudo que vier às tuas mãos, faze conforme as tuas forças. Qualquer desafio que chegar a você neste ano, não faz como fez de outras vezes, dizendo: ah, não posso, não sei, não consigo. Para com isso, você pode. Se a oportunidade chegou para você, é que não era para outro, é para você. Por isso eu quero desejar para você um feliz ano novo, mas um ano novo com atitude, com coragem, com vontade de realmente realizar, de fazer com o pouco que tem grandes coisas. Se você tem muito, parabéns, melhor ainda. Mas a exigência é a mesma. Muitas vezes, quando nós temos muito, nós também nos acomodamos. Ficamos no conforto. Ah, bendito conforto, é bom, mas muitas vezes nos deixa no perigo de não mais continuar, de não mais progredir e mais. Caímos no risco do egoísmo. Fica para nós, guarda para nós, o bom é para mim. O que sobrar, o resto, quem sabe eu compartilhe, quem sabe eu dê para alguém quando não mais me servir. Ah, coisa de gente egoísta, e gente egoísta não é você. Você é alguém proativo, que pensa nos outros, que quer compartilhar o bem que tem. E isso vai fazer a diferença completa para o ano que vem. Melhor, no ano que já chegou. A oportunidade é agora de fazer a diferença e ser feliz com o que você tiver que fazer. Tudo que vier às tuas mãos, faze conforme as tuas forças. Seja a melhor esposa, o melhor marido, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, o melhor profissional. Seja o melhor e o melhor vai acontecer para você. Até já! Como vai você e a sua família? Vai bem? Nós queremos ajudar você a que a sua família continue bem e para que, se tiver algum desafio a ser vencido, enfrentado, quero estender a você a mão e dizer: vamos juntos? Vamos enfrentar tudo isso com boa vontade e aprendendo. Às vezes a gente não se dá conta de que precisamos estudar. Estudar para ser pai, estudar para ser mãe, estudar para ser marido e mulher. Estudar para ser um membro de uma família que está envolvido, interessado em fazer o bem. Afinal de contas, família é a soma de todos, e inclusive sendo responsabilidade de todos fazer o melhor que puder para contribuir para que a família seja feliz. Sabe de uma coisa? Às vezes nós escolhemos um membro da família para dizer que ele tem problema. Nós dizemos que é um filho, o marido ou a mulher, alguém tem problema, mas uma coisa é preciso que você saiba, tenha em mente que quando um da família tem dificuldades, não é que ele seja o problema e que a gente deva então colocá-lo num lugar à parte como a ovelha negra da família. Qualquer situação que aconteça em família, essa é uma questão de família. É sistêmico, todos estão ligados. Se acontece alguma coisa que dificulta o relacionamento, e isso precisa ser considerado à luz do entendimento de toda a família.
Por exemplo, se um membro da família está fazendo terapia, sabia que o melhor seria que toda a família fizesse também? Eu sei que há dificuldades financeiras, de recursos para elaborar um plano, alguma coisa assim, mas seria o certo, é o correto, é o necessário. Só para você considerar que é isso. Questões de família, vividas em família, porque todos participam, todos são afetados pelo bem e pelo mal. E aqui estamos nós, com uma revista que oferecemos para você durante todo o ano, com muito conteúdo bom para que você realize um ato simplesmente daqueles que definem muita coisa na vida, quando você se dedica a dar prioridade ao que de fato é prioritário, cuidar da sua família. E aqui eu tenho em mãos a revista Entre Família, abri bem no capítulo que fala a respeito da família como um pedacinho do céu. Deixa eu, onde que tem aqui um close para eu mostrar aqui, olha, é recheado de conteúdo, não é uma revista assim com desenhinho, historinha, não, é realmente lição após lição. São 15 lições para você tratar, para estudar sobre família. O WhatsApp é 98-100 1615 98100, é isso, né? 98100 1615, aparece aí no seu vídeo, anota, pode mandar agora uma mensagem para a gente, é agora mesmo, pode ser. Ah, mas está todo mundo de férias, viajando, gente, não perde oportunidade. E aqui a gente trabalha sempre. Assim que você mandar a mensagem para a gente, vai ficar aqui na nossa lista de atividades para respondermos a você. Então faz isso agora, pede a sua revista Família Feliz e eu mando com muito prazer. Nós vamos agora, produção, qual é a história que nós vamos chamar agora? Porque é simplesmente daquelas que tocam o meu coração mais ainda. Tem gente que vive dificuldades, não é? De relacionamento mesmo. E aí elas sofrem com isso. Por exemplo, mulheres cristãs e o marido não é cristão. O marido de cada uma delas não é cristão. E tem aquela dificuldade, meu Deus, como que faz? Como que agora a gente vai combinar se nós pensamos diferente, se temos um jeito de crer diferente? E tem mulheres que sofrem muito com esta situação, a maior parte delas. Aí eu conheci a história de uma mulher que decidiu simplesmente crer. Não levantava barreiras, simplesmente decidiu amar, orar e confiar que aquilo que não estava em seu poder, estava no poder de Deus. A tentativa e a possibilidade de convencer ao seu marido a crer em Deus, para que a sua família fosse reunida no altar do Senhor e todos adorassem o mesmo Deus da mesma maneira. Há muito tempo. E ela decidiu não fazer missão fora de casa. Ela decidiu não pensar em fazer alguma coisa grandiosa fora de casa. Mas uma simples dona de casa, aos olhos de muito, não era uma simples mulher aos olhos dos céus. Uma mulher extraordinária, que tem uma história para inspirar você. Quem sabe, para você ser despertado agora, a planejar algo novo e diferente, para ver a sua família inteira neste ano que começa agora, no altar, na presença de Deus. Que a sua fé seja a ferramenta que você tenha agora para ver acontecer não somente o seu sonho, mas antes de tudo, o sonho de Deus. Conheci o meu esposo há 19 anos, eu era bem novinha na época, nós dois, né, éramos bem novinhos na época. Depois de 11 anos de casado, aí nós tivemos o nosso primeiro filho. Eu tive o privilégio de nascer em um lar adventista. A minha mãe e meu pai sempre nos ensinaram os princípios bíblicos. E aos 13 anos eu acabei saindo da igreja. Deixei aquela rotina que se tem dentro de uma igreja. Deixei a oração, deixei o estudo da Bíblia e comecei a andar pelo mundo, né? E Deus, Ele sempre cuidou de mim. Com 17 anos eu conheci a família do meu esposo. Primeiro eu conheci a família dele, depois eu o conheci. E a gente se envolveu nesse relacionamento e fomos viver a nossa vida juntos. E eu comecei a ser a dona de casa mesmo. Ele saía de madrugada para trabalhar e eu ficava em casa.
né? Ia cuidar da casa, ia cuidar das roupas, ia cuidar da comida, até para quando ele chegasse à noite, no retorno de casa, ele ter aquilo com que se alimentar. Então, a nossa rotina era muita coisa de rotina de casa mesmo. Então, eu sempre fui dona de casa. Cuidava do meu lar, cuidava da minha casa. Eu comecei a sentir uma tristeza muito profunda dentro de mim. Comecei a não ter mais ânimo naquilo que eu fazia antes. E comecei a sentir um vazio tremendo na alma, no coração. Tinha uma Bíblia pequena em casa, li justamente a passagem da Bíblia sobre a morte de Jesus. Era como se Jesus estivesse falando para mim, olha, minha filha, tudo que eu fiz, tudo que eu passei, foi porque eu te amo. Não quero você longe de mim, você precisa voltar. E foi quando eu voltei mesmo. Eu tive meu filho em 2011 e era dedicação exclusiva. Quando ele nasceu, aí que foi mais exclusividade ainda, só para ele. E eu orava, cantava com ele, estudava Bíblia com ele, né? Essas coisas de banho. Apesar de eu ter um lar onde eu me dedicava a ele, eu sentia que meu lar precisava de Deus. Eu quero a minha família no céu. E então, quando eu ouvi o chamado, eu disse, eu também preciso me dedicar àqueles que eu amo, aqueles que eu quero no céu comigo. Eu ganhei dos irmãos da igreja uma jornada espiritual, logo no início. Meu esposo, ele serviu o Exército Brasileiro, serviu a nação, e ele vivia muito em missão, vive em missão afora. E eu não queria que ele viajasse, mas eu queria que ele tomasse a decisão na vida dele. Aí foi quando ele saiu, viajou em missão, e eu fiquei e dei de cara com a jornada. E eu disse, bom, eu vou buscar pelo meu esposo. Eu peguei a jornada espiritual, são 40 madrugadas. Comecei a conversar com Deus o seguinte, muito sincera com Deus. Deus, eu preciso de uma resposta do Senhor em relação ao meu esposo. Pai, ele viajou em missão. Eu vou começar essa jornada espiritual. Dentro dessa jornada, eu preciso ouvir a tua resposta. Quando foi em dezembro, no ano de 2010, meu esposo deu o maior presente de todos a Jesus. Ele desceu as águas batismais. Eu continuo nas minhas orações da madrugada, não deixo de fazer isso. Oro com meu esposo, oro com meu filho, tenho um altar. Dentro do altar, dentro do culto familiar, tem que haver a participação de todos. Isso aí é fundamental. Hoje, eu vejo a mudança que Deus fez, Deus transformou a minha casa. Hoje eu digo como Josué, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Vale a pena você lutar pela sua família, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Não deixem de orar, não deixem de buscar a Deus, não deixem de pedir sabedoria de Deus. E eu tenho certeza que quando Jesus voltar, Ele vai, assim, dar o maior de todos os prêmios, que é você poder caminhar com a sua família até a Canaã Celestial. Eu fico simplesmente impactada cada vez que eu ouço uma história de gente que crê e leva a sério a fé que tem como ferramenta para provocar mudanças. Claro que não é a nossa fé que obriga a Deus a realizar, é a nossa fé que nos põe todos os dias em posição de luta, de combate. Afinal de contas, estamos aqui para lutar as nossas batalhas e não desanimar. Lembrando que é Deus quem luta as nossas lutas a cada dia, nos aumentando a fé, nos dando o Espírito Santo, nos fazendo crer que nada está perdido, que a gente pode cada dia mais acreditar de que não estamos sós, como Jesus prometeu. Não sei o que te aconteceu neste ano que se passou, mas eu sei que ouvi muitas histórias difíceis, muitas histórias tristes, muito casamento acabou, muita gente desistiu.
Muita gente traiu, mentiu, deixou para trás a quem um dia prometeu amar. Eu sei que teve gente que ficou cansada e que está agora vendo o ano acabar e não tem muita história feliz para contar. Gente que perdeu dinheiro, gente que perdeu emprego, gente que ficou triste, gente que perdeu amigos, gente que perdeu entes queridos, que chora até agora, um luto doído na alma e não sabe como fazer para sanar essa dor. Sabe, eu chego a crer de verdade que há dores que a gente simplesmente precisa esperar que ela passe, que ela se cure. Algumas delas vão ficar um tempo longo, se não uma vida inteira, sentindo falta de alguém que se foi, por exemplo. Uma falta que fica quando algo te aconteceu e marcou. Eu conheci a história de muita gente que ganhou um trauma por perdas importantes e que isso, neste ano, foi o que mais lhe chamou a atenção. Mas para todas as pessoas tenham vivido a perda que viveram, tenham sofrido a dor que sofreram, nós não podemos nos esquecer de que somos pessoas chamadas a vivermos sob o brilho, a força da esperança. Não se desespere. Tristes, sim. Desesperados, não. Que você tenha em mente desenvolver para este ano uma fé daquelas que nós chamamos de fé inabalável. Que você considere que o que viveu no ano passado, as perdas ou os ganhos, podem todas elas serem entendidas, lidas e aceitas como um aprendizado. As perdas nos fazem mais fortes quando nós temos em mente aprender com elas. Quando nós temos em mente alimentar uma fé tamanha que, de fato, a palavra inabalável caiba direitinho nas escolhas que nós fizermos. Seu divórcio não foi o fim. Não foi o fim. O fim de um casamento é o fim, sim, de um sonho, mas não é o fim da tua história. Não ter casado como você idealizou, não ter tido filhos como você sonhou, não ter alcançado sonhos como você desejou. Eu sei, é fácil falar, dizemos sempre. Difícil é experimentar o gosto amargo na boca de não ter visto acontecer e simplesmente chorou por horas e sentiu aquele gosto amargo da derrota. Mas, por favor, não chama de derrota, chama de experiência. Arregaça as mangas e vai lutar e fazer aquilo que lhe é possível fazer. Melhor alguns sonhos do que não tê-los. Melhor tentativas do que não fazê-los. Eu quero com você agora dividir um sonho de uma mulher que se realizou. Durante muitos anos, aquela mulher só contou com uma possibilidade de ver mudanças dentro da sua casa: orar. E se nós combinarmos de, nesse ano que começa, nós sermos pessoas de mais oração? E se na sua casa tiver mais altar levantado, mais altar erguido, para que ali a família se reúna e haja louvor e adoração? Por que você não planeja, nesse ano que começa, desligar a TV, desligar os telefones, desligar a internet, ficar só você, sua família, contar histórias, abrir o álbum, abrir sua vida para os seus filhos? Quem sabe os seus filhos aprendem a conhecer você? Quem sabe você aprende a conhecer os seus filhos antes que outros lá fora lhes contem histórias que não são histórias que vão fazer com que o caráter deles se forjem, se façam na verdade e no amor. Bom, vamos lá, compartilho com você a história de uma mulher de fé. Vamos aprender um pouco a viver essa fé com a experiência de alguém que compartilha com a gente. Eu nasci num lar adventista, graças a Deus. Em determinado momento da minha vida, eu me afastei de Deus. Foi quando conheci meu esposo, que não era adventista, não era cristão, né? Então, eu conheci meu esposo, tivemos 2 filhos. Mas,
como eu era conhecedora da palavra do Senhor, eu tinha meus princípios e aquilo me perturbava bastante, eu resolvi retornar à igreja, resolvi retornar aos braços do Senhor. E aí começou a minha luta, porque meu esposo não era da igreja, ele não entendia nada. E eu ia só para a igreja com meus filhos. Isso para mim doía, e doía mais quando eu olhava aquelas crianças que já estavam crescendo sem ter um referencial dentro de casa, que era o pai. Como não tinha conhecimento muito em questão de fé, de denominação, de religião, para mim, eu dizia que aquela turma ali era a turma dos crentes, né? Então eu não tinha muita influência, assim, para mim não tinha muita importância. Só que chegou uma certa data que eu comecei a perceber algo diferente dentro da minha casa. E aquilo começou a me incomodar, né? E o que me deixava mais triste é porque, mesmo assim, sozinha eu conseguia levar meus filhos para a igreja. Chegando lá, meus filhos participavam na salinha, a professora ensinava que o sábado é o santo sábado do Senhor. Nesse dia não compramos, não vendemos. Eles aprendiam tudo isso na escolinha. Quando chegavam em casa, era tudo ao contrário. Sábado não pode comprar para eles, mas para mim pode. E aí eu vou pegar os guris. Aí, muitas vezes, o meu pagamento caía no dia de sábado, eu esperava eles chegarem, quando eles chegavam da igreja, aí eu pegava os guri, aí eu disse, Michele, eu vou levar os meninos para comprar algumas coisas para eles, né? E aí saía, comprava. E eu em casa, chorando, orando, clamando, doendo, meu coração despedaçado, com pena dos meus filhos, sem eu poder tirá-los de lá. Por que que eu não podia enfrentá-lo? Porque a mulher tem que ser sábia. Aquilo doía, me machucava, mas eu não podia brigar com meu esposo porque ele não ia entender nada, porque ele não sabia de Jesus. A minha batalha era na oração. No momento que ele estava fazendo compra com meus filhos, eu ficava na minha casa e ali eu orava, ali eu me ajoelhava e pedia de Deus que ele me iluminasse, fizesse alguma coisa para que eu saísse daquela situação junto com meus filhos e conquistasse o meu marido para perto de mim, para ele estar na casa do Senhor. O Senhor falou no meu coração, filha, faz diferente, entra dentro daquele quarto e ora, teu esposo está dormindo, ora em cima dele, ore, não desista dele. E lá meu esposo dormindo e eu orava em cima dele, começava pela cabeça, pelos pensamentos dele, depois eu vinha para os olhos, para a boca, para a mão, para as pernas, para o pé. Eu orava em cima daquele homem e entregava aquele homem para Jesus. Foram 10 anos da minha vida eu orando pelo meu esposo todos os dias. O meu desejo naquele momento era só que meu esposo me acompanhasse, que meu esposo conhecesse Jesus e que ele fosse um homem de Deus. Aí teve um dia que a gente tinha TV a cabo, eu zapeando, né, a televisão lá. Aí de repente apareceu o pastor Luiz Gonçalves. Aí fiquei observando, né, aquele pastor falando. Eu ficava observando o estudo, né, ele sempre passava um estudo. Eu digo, será que esse cara está falando a verdade? Eu comecei a ficar curioso, né, em saber quem era aquele camarada ali. Eu comecei a assistir, já aos sábados eu já começava a assistir frequente aquele programa, Arena do Futuro. E lá ele disse assim para mim, eu gosto desse pastor. Esse pastor é bom, ele é diferente dos outros pastores. E aí, rapidinho, aquilo veio na minha mente. Ele gosta do Luiz Gonçalves, então agora eu vou orar para que o pastor Luiz Gonçalves venha aqui em Manaus e aí eu posso levar ele para assistir as programações. Aí, quando foi a inauguração da TV Novo Tempo, ela falou para mim, olha, aquele pastor que você assiste, ele vai estar lá. Eu falei, aquele bicho lá que fala na televisão lá, ele falou, ele mesmo, ele vai estar lá com a gente. Tu não quer ir? Eu falei, vou ver se eu vou, né? Se eu não estiver ocupado, eu vou ver se eu vou. Sempre eu tinha alguma desculpa. E aí, quando o pastor veio, eu disse, agora, Senhor, me ajuda a levar este homem. E aí, minha irmã, começou a luta. E aí eu comecei a perceber que tinha alguém orando, né? Sempre tinha alguém orando. No 7º dia, que houve o apelo, né, o chamado, eu comecei a ser incomodado, né? E aquilo ali, assim... E aí eu comecei a pensar nos meus filhos, comecei a pensar na família, que eu tinha uma família. E se eu fosse,
que eu fosse de uma vez, que eu conseguisse esquecer tudo que eu já tinha feito daquele momento para trás, né? Eu me batizei naquele dia, através daquele apelo, me batizei. De lá para cá, minha vida vem mudando. E nesse dia, irmãs, quando eu vi meu esposo descendo ali naquele tanquezinho, naquela caixa d'água, né, ali, e se batizando, foi o dia mais feliz do mundo. Nossa caminhada é muito longa, mas não é impossível quando a gente põe Deus na frente. E meu marido, para a honra e glória de Deus, hoje ele está na casa do Senhor e é um grande servo do Senhor. Mulheres, não desistem dos seus maridos, vale a pena orar. O teu sonho, o Senhor está preparando para ser realizado. Se o teu sonho é que teu marido esteja, não desista, ore, ore, ore. A minha palavra final é: ore incansavelmente. Quem crê, alcança. Porque o Senhor fez promessas aos que creem. O Senhor fez promessas aos que creem e mais ainda, que são levados pela fé a agir em nome de Deus. Uma mulher que crê e age. Tem gente que diz, eu creio, mas fica no sentimento. Não, gente. Crer de sentimento não vale. Sentir. Mas e agir? Agir é para quem tem fé de fato e coragem. Como disse o discípulo Tiago, quando escreveu uma das cartas que nós temos como recado do céu, ele vai dizer, mostra-me a tua fé sem as obras, que eu vou te mostrar as obras por meio da fé. Ou seja, a gente precisa então levar a sério aquilo que nós temos entendido como crer em Deus. Orar, orar mais. Orar como quem realmente sabe que os céus se abrem para ouvir a nossa voz. O que acontece aí na sua família? Está difícil o teu casamento? Está difícil a tua relação com os teus filhos, com os teus familiares? Está difícil o que na vida? Você está doente? Você está enfermo? Você mesmo não consegue dar conta das próprias emoções? Pensamentos negativos, ansiedade, medos, angústia? Apresenta tudo isso ao Senhor. Apresenta tudo isso no altar do Senhor. Faz diferente. Em vez de se lamentar, em vez de reclamar, em vez de simplesmente chorar, lamentar as tuas perdas, ora ao Senhor. Enquanto a tua família, os teus filhos estão dormindo, ergue preces de louvor e adoração a Deus. Clama para que Ele visite a tua casa. Clama para que Ele visite os teus planos e possa dar a você vigor e coragem para se levantar a cada dia e viver uma experiência nova na presença do Deus Todo-Poderoso. Ore mais, creia mais, experimente deixar que os milagres aconteçam. Que você de fato sinta o sabor de viver uma vida espiritualmente viva, rica. Que não se baseia em ser alguém que tem posses, dinheiro, seja alguém muito simples, mas alcance os tesouros do céu, ou alguém que tem muito dinheiro, mas descubra que nada tem o mesmo preço ou valor do que as promessas que o Senhor nos faz. Volto a dizer, ore mais, creia mais. Certa vez Jesus estava orando como tantas vezes orou, e os seus discípulos olharam e até que um foi ao encontro de Jesus e disse, nos ensina a orar também. Como tem sido a sua relação com Deus em casa? Mais Deus, mais amor. Levanta altar. Em vez de críticas, brigas, divisões, mais louvor, mais amor, mais palavra de Deus. E eu vejo na palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, quando o Senhor nos ensina a oração que deva ser um modelo para cada um de nós. Pai nosso que estás nos céus,
Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o poder, teu é o reino, tua é a glória. Amém. Ore mais, ouça mais a palavra de Deus, busque mais a presença de Deus. Obrigada. Obrigada por sua companhia. Obrigada por ter ficado comigo um ano inteiro. Obrigada por aceitar o convite de continuarmos juntos. Fica por aqui mais um consultório de família, desejando muito amor, muita paz, muita vida de Deus para você e para sua família. Feliz Ano Novo, que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro aqui na semana que vem, junto com a sua família. Um abraço e até lá, que Deus te abençoe.